a continuação da série, e nós estamos chegando ao fim dessa série do Sermão do Monte, estamos chegando nas conclusões de Jesus, estamos aí, eu confesso para você que eu não sei quantas semanas, já deve ter dado uns 2, 3 meses aí, mas de fato, nós assentamos no coração, olhar para a porção do Sermão do Monte com calma, ouvir cada ensino e cada palavra de Jesus, e eu creio que tem sido muito bênção, amém ou não? Para mim tem sido muito bênção, cada palavra, cada vez que olhamos com atenção aos ensinos de Jesus, e nós estamos chegando a esse final. Eu queria convidar você a abrir sua Bíblia no Evangelho de Mateus, capítulo 7. Mateus 7. Amém? Mateus capítulo 7. E hoje, a mensagem de hoje, ela é daquelas que nós gosta, aquelas que chega junto, amém? Você está afim? Você que nos visita, tanto faz também, porque Jesus que está falando, né? Então eu não vou ficar me justificando, mas essa é aquela que traz o impacto ao nosso coração, o impacto às nossas vidas, porque hoje nós vamos falar um pouco sobre a primeira conclusão que Jesus vai trazer do Sermão do Monte. A partir do versículo 13 até o versículo 27, Jesus está agora concluindo o seu ensino. Por 2 capítulos inteiros ele ensinou muitas coisas, ele trouxe aquilo que nós chamamos da lei de Cristo, o pensamento, a doutrina e a conduta daqueles que são cidadãos do reino. Vamos voltar um pouquinho para lembrarmos disso. O Sermão do Monte, que é Mateus 5, 6 e 7, Jesus ele está tratando com discípulos, com aqueles que decidem segui-lo, com aquele que nós hoje podemos conhecer como crentes, convertidos e qualquer outro nome que possamos dar. É com esse público que Jesus está falando. Jesus está sentado, Jesus está no meio de uma multidão, e a Bíblia fala que eles se afastam tanto da multidão, se assentam a um monte, e os seus discípulos se aproximam, e aos seus discípulos se aproximarem, ele começa a ensiná-los, e ele começa a pregar para os discípulos. A multidão está olhando, está ouvindo, está recebendo, tanto que o último versículo é a multidão impressionada com a palavra de Jesus, mas o alvo da mensagem são os discípulos. E ele ensinou por muitos e muitos versículos que lemos aqui, lemos quase todos, só não lemos aquele que fala da oração aqui, que foi da última mensagem. Lemos quase todos e agora Jesus entrou na conclusão. E ele vai começar a trazer aqui algumas práticas, algumas coisas que nós devemos fazer. Vamos primeiro ler o texto, e aí nós vamos indo devagarzinho aqui. Versículo 13 e 14 é o que nós vamos falar hoje. Diz assim: entrem pela porta estreita, porque larga é a porta, e espaçoso é o caminho que conduz para a perdição, e são muitos que entram por ela. Estreita é a porta, e apertado é o caminho que conduz para a vida, e são poucos os que o encontram. Rapidamente, feche seus olhos. Pai, obrigado pela tua palavra. Conduza-nos nessa noite, Jesus. Conduza-nos nessa noite pela sua palavra, pela sua voz, pela sua ordem, e que ela penetre ao nosso coração, que a semente do Evangelho caia hoje em boas terras, e ela dê fruto a 30, a 60 e a 100 por um. É o que pedimos, Pai, conduza-nos aqui, derrame graça sobre nós, fale ao nosso coração, e nos transforme por meio da palavra, em nome de Jesus, amém. Como dizia, aqui Jesus começa a partir para a conclusão do Sermão do Monte, e ele vai começar a trazer aqui algumas ordens práticas. Ele ensinou, e aqui agora ele vai começar a trazer aplicações. E a primeira coisa que eu quero que você tenha no seu coração nessa noite, é que o Evangelho, ele é algo que mexe com a nossa vida. Jesus, ele prega o Sermão do Monte. Para alguns, essa série de mensagem não foi a primeira vez que você ouviu, não será também a última. Para alguns foi a maioria do sermão talvez pela primeira vez, mas fato é que Jesus aqui não está tratando com coisas teóricas. Jesus não está nos levando a uma teoria, a coisas no campo das ideias. Eu sei o que diz o Sermão do Monte. No fim desse sermão, Jesus começa a nos empurrar agora para uma vida prática, para aplicações que mexem com a nossa conduta, que mexem com o nosso dia a dia. E essa é a ideia de toda a Escritura, principalmente até a última aplicação que Jesus vai fazer aqui, que está presente nas próximas mensagens.
Jesus, ele deseja com que a palavra, ela mexa conosco e ela gere em nós ações. Amém ou não? Irmão, o evangelho, ele precisa ser, em todo momento, a força, o GPS, o impulso da sua vida. Tudo que você faz, e eu repito, tudo, deve ser de acordo com as palavras do evangelho. Você sabe que hoje vivemos um cristianismo no nosso país, naquilo que vemos, um tanto quanto raso, ou eu diria questionável. E por quê? Porque falta-nos conhecimento da palavra. E quando não sabemos o que a palavra diz, não sabemos o que fazer. Vivemos segundo os padrões do mundo, que é o que Jesus vai condenar aqui nessa noite sobre nós. Já chegamos lá. Mas fato é que o desejo de Deus para nós é que vivamos a palavra, que apliquemos a palavra. E tudo que nós ouvimos a respeito do Sermão do Monte precisa ser aquilo que envolve o nosso dia a dia e todas as nossas práticas. E é aqui que Jesus começa a tratar conosco nessa noite. E mais do que muitos ensinos, mais do que muitas doutrinas, ele diz: agora tomem uma atitude. Agora entrem em uma jornada. Repita assim comigo: jornada. Entrem em um caminho. E ele diz assim, e o caminho, eu digo para vocês, entrem pela porta estreita. Entrem por um tipo de caminho específico. E aqui, e na verdade, em todo esse fim do Sermão do Monte, Jesus vai começar a trazer aqui escolhas. Escolhas e situações metafóricas a qual ele traz comparações. Para que possamos ter escolhas. E escolhas que são muito importantes. Escolhas que falam muito e profundamente a respeito de toda a nossa vida. Espero que nessa noite possamos entender isso. E essa primeira escolha que Jesus diz, essa primeira aplicação que ele nos leva é: entrem pela porta estreita e escolham uma jornada. Escolham e comecem a viver dentro de uma jornada. E essa jornada, ele faz aqui duas comparações, ou ele apresenta para nós dois tipos de jornada. Ele vai falar para nós a respeito de uma porta estreita e de uma porta larga. Ele vai falar para nós a respeito de um caminho estreito e de um caminho largo. E no começo do versículo ele já diz: entrem pela estreita. Deixamos isso para o final. Vamos entender um pouco sobre essas jornadas nessa noite. Mas aqui ele vai nos apresentar essas duas realidades. Esses dois tipos de vida. E eu digo uma coisa para você, irmão. Sempre que o evangelho vem à nossa direção, ele nos faz escolher entre um e outro e ponto. Não há três caminhos, há dois. E não dá para se dividir nos dois. É um ou é outro. O evangelho sempre vai nos colocar no campo das decisões. Sempre. O próprio Sermão do Monte, versículos antes, nós falamos muito sobre isso. Jesus fala: é impossível servir a dois senhores. Ou você serve a Deus ou a Mamon. Acho que o Felipe leu isso hoje, não, leu outro, né? Eu estava indo lavar meu rosto para ficar esperto e tomar uma água para limpar a garganta, mas eu escutei que ele estava falando sobre amor ao dinheiro, né? E Jesus vai dizer exatamente isso. Ou é um, ou é outro, ponto. E infelizmente, irmão, temos visto um cristianismo dúbio entre nós, aonde parece que uma hora estamos no caminho estreito, outra hora já vamos para o caminho largo, e vai e vem, e creio um pouco, gosto de algumas coisas, não gosto de outras. Não, irmão, o evangelho sempre chega a nós dizendo: vai ou não. Irmão, Jesus nunca, ou melhor, sempre foi sincero na apresentação do evangelho, coisa que nós desaprendemos a fazer. Nós nos últimos anos temos visto uma apresentação do evangelho, tipo assim: irmão, vem para a igreja, tudo vai melhorar, tudo vai dar certo, tudo vai ficar maravilhoso, por favor, vem. Jesus nunca fez isso e nunca mandou a gente fazer. Ele sempre foi honesto na apresentação do evangelho, dizendo: entrem por uma porta que é estreita e vai levar você para um caminho apertado. Você já começa a perceber que a coisa não é boa. Sim ou não? Largo, amplo, grande, já nos traz uma conotação de facilidade em comparação a algo estreito e apertado. Sim ou não? Jesus nunca mentiu para ninguém, irmão. Jesus nunca fez de conta, ele sempre foi direto. O evangelho vai lhe custar tudo. Ou vem ou não vem. Quando ele encontrava com aqueles que ele chamou, você vai lembrar disso, os apóstolos, os discípulos de Jesus, os 12, ele sempre foi direto: siga-me. O escritor desse evangelho que nós estamos lendo,
Mateus, quando Jesus passa por ele, também conhecido como Levi, ele era cobrador de impostos, Jesus passa e fala, segue-me. O que Mateus faz? Levanta e segue. Porque essa é a resposta que deve ser dada ao evangelho. E Jesus nunca falou, não, vai com calma, começa devagar. Quer seguir? Então, não, calma. É cobrador de impostos? Vai diminuindo a carga horária. Vai diminuindo, um pouquinho Império Romano, um pouquinho Jesus, um pouquinho Império Romano. Não, ou vem ou não vem. Você vai lembrar de outro que Jesus chamou, esse não se tornou discípulo, o jovem rico. Lembra dele? Jesus falou, ou melhor, Jesus nem falou nada. Me dê um minuto. Ele chega até Jesus. Jesus, o que devo fazer para alcançar a vida? Jesus fala, cumpra os mandamentos. Ele fala, já faço tudo, Jesus. Eu sou evangélico. Faço tudo. Vou no culto, faço devocional, dou oferta na igreja, ajudo os pobres. Jesus, eu faço tudo certinho. Jesus fala, só falta uma coisa então. Vende tudo o que você tem. Repare na frase de Jesus. Venda tudo o que você tem. E aí segue-me. Dê os pobres e segue-me. O que o jovem rico faz? Ele dá o passo para trás e fala, Ele queria uma divisão. Ele queria algo parcelado. Ele não queria tudo. Não, Jesus, mas não dá, eu estou fazendo certinho. A maioria das coisas eu faço bem. Jesus estava lidando com o coração do jovem rico. Você vai saber, você lembra disso. O coração dele pertencia às riquezas. Ele até fazia coisas, mas o coração dele pertencia às riquezas. Jesus falou, rompa com isso. Venda tudo, siga-me. Ou você vem ou você não vem. O que o jovem rico fez? Retrocedeu. Jesus voltou para insistir. Mas cara, você vai ser meu discípulo, homem de Deus. Se liga, a galera vai escrever sobre vocês aí, vão pregar lá sobre... Cara, pensa bem. Jesus fez isso, irmão. Jesus seguiu. Em outros momentos ele vai falar, aquele que me segue. Alguns chegam para Jesus e falam assim, Jesus, eu quero te seguir. Ele fala, até as raposas têm covil. Mas o filho do homem não tem onde reclinar a cabeça. Se prepara, porque não é fácil. Mais ou menos isso que ele está falando. Aí ele fala, aquele que coloca a mão no arado e olha para trás, esse não é digno de mim. Jesus sempre trouxe a nós decisões e decisões que falam a respeito de tudo. Toda vez que o evangelho vem a nós, ele fala a respeito de um tudo. Não há divisões no evangelho. Coisas que aprendemos hoje, talvez até erroneamente em alguns aspectos. Jesus nunca foi muito equilibrado. Ele sempre foi direto. Você deseja vir? Venha. Você não deseja? Não venha. E é exatamente o que ele está terminando o Sermão do Monte. Ele ensinou muitas coisas. Ele diz, agora vocês devem fazer uma escolha. E essa escolha implica em vocês entrarem por uma porta estreita e por um caminho largo. Vamos falar um pouco sobre porta estreita e caminho largo. Jesus está nos colocando diante da decisão. E eu disse bem para você que as decisões com Jesus sempre falam. O evangelho vem a nós sempre nos pedindo uma decisão completa. Uma decisão inteira. E aí Jesus apresenta esses dois caminhos. Não são três, você entendeu isso? São dois. Claramente dois. E aí ele fala, uma porta estreita, uma porta larga, um caminho apertado e um amplo caminho. Então vamos lá, vamos entender um pouco sobre o que Jesus está querendo dizer. Logicamente, irmão, quando falamos de uma porta larga, estamos falando de uma facilidade. Obviamente. Uma porta grande, uma porta muito grande. Tenta imaginar, talvez a entrada em um grande terminal rodoviário, ou uma entrada em um grande aeroporto. Nas primeiras portas, que são enormes, você nem percebe que passa por elas. Sim ou não? Você só passa. Você não fica olhando, tem uma porta, vamos passar. Não, você vai. Você vai adentrando as instalações. Mas chega um momento nessas duas realidades, ou um terminal rodoviário, ou um aeroporto, que chega no momento em que tem uma porta estreita. Sim ou não? E lá você sabe muito bem que está passando. Por quê? Porque passa um de cada vez. Não dá para passar com muita coisa, não dá para passar com muita bagagem, e deve-se passar com muito cuidado. E lá a sua atenção agora é redobrada. Lá você está certo de que você está entrando em uma nova realidade, por assim dizer. Porta larga é algo que só vai e você nem percebe. Porta larga não te custa nada. Porta larga não te pedem nada. Porta larga você só passa. Agora uma porta estreita pede de você atenção, cuidado e pouca bagagem. Uma porta estreita não dá para entrar com muita coisa. E aqui imagine, irmão, a porta estreita, no mais profundo significado dela, algo realmente muito estreito.
Algo que talvez você tenha que se contorcer um pouco para entrar. Consegue imaginar isso? Não é difícil, né? E Jesus fala a respeito disso, já nos mostrando que existem 2 tipos de vida. Uma vida que ao entrar por ela, é fácil. Ninguém me pede nada. E Jesus diz, muitos andam por ela. A porta larga, e já falando do caminho largo, é o lugar das multidões. É o lugar que todo mundo vai. Mas Jesus diz, vocês precisam escolher outra coisa. Vocês precisam escolher uma porta estreita, como disse, de difícil acesso, para entrar em uma jornada de um caminho apertado. Um caminho apertado, nós podemos olhar um pouco aqui para o contexto histórico do texto. Não estamos falando aqui de rodovias, não estamos falando aqui de estradas bem estruturadas, estamos falando de estradas em meio a desertos. E Jesus fala de uma que é apertada, ou seja, há muito perigo, requer de nós muita e muita atenção. Cada passo precisa ser dado com muita certeza do que está fazendo, você concorda comigo? Um caminho largo, irmão, você anda em zigue-zague, e Jesus diz, muitos passam por ele. O caminho largo, uma hora você pode decidir ir reto, está tudo certo. Uma hora você pode decidir ir andando em curva, está tudo certo. Você pode ir dançando com o coleguinha, você pode ir debruçado, você pode ir como você quiser, é fácil. Dá para alternar a maneira de andar. Agora é um caminho estreito. Sempre que você se movimenta é com muita atenção. É com muito zelo e cuidado. Um caminho apertado, se quisermos imaginar, um caminho apertado beirando um penhasco. Mais uma vez, nós não podemos estar carregando muitas coisas. Algumas coisas precisam ser deixadas de lado, por quê? Porque é perigoso eu me acidentar com elas. Sim ou não? E olha o que Jesus está dizendo, escolham o caminho apertado. Em outras palavras, antes de falarmos sobre os ensinos de Jesus aqui, sobre caminho apertado e porta estreita, ou porta estreita e caminho apertado. Jesus está dizendo assim, então, a partir daqui, não vai ser fácil. A partir daqui, não vai ser fácil. Jesus está dizendo assim, cristianismo não é fácil, não é positivo em todos os aspectos, não é maravilhas, não vai dar tudo certo. E não tem como eu mentir para você dizendo que não é isso que Jesus está falando, que é exatamente isso que ele está falando. Davi, não há coisas boas, calma, espere ao fim da mensagem. Davi, não há alegrias, calma, espere que vamos concluindo com calma. Mas Jesus sempre que apresenta, ele diz, não é fácil e nunca vai ser. Adentrar ao evangelho e falar, nossa, meu Deus, quanta coisa, é bastante coisa mesmo. E você sabe que Jesus está falando aqui de um caminho apertado, porque ele está remetendo o caminho apertado ao Sermão do Monte, a tudo que nós aprendemos, e se você ouviu bem as mensagens, tudo que Jesus ensina, não é fácil. O caminho apertado é o caminho de que quando alguém fere você em uma face, você oferece a outra. Isso não é fácil. O caminho apertado é o caminho de amar os inimigos. O caminho apertado é o caminho da pureza no olhar, a pureza no pensar. É evitar olhar certas coisas. Eu não posso olhar o que todo mundo olha. Eu não posso ver, eu não posso falar como todo mundo fala. É o caminho longe do julgamento. É o caminho longe do olhar pecaminoso. É o caminho longe de certos ambientes, de certos lugares. É o caminho da renúncia. É do Sermão do Monte que Jesus está falando, que engloba toda a vida cristã. E Jesus deixa claro para nós, não é fácil. Não é tranquilo. Não é algo que... E é muito interessante, porque às vezes nós conversamos com pessoas que estão chegando. E elas falam, nossa, cara, eu estou lutando para abandonar certas coisas e tudo mais. Eu falo, isso, glória a Deus, está certo. Mas aprenda uma coisa, isso não acaba nunca. É sempre assim. Nós sempre estamos lutando contra certas coisas em nossa vida. Por quê? Porque o caminho é apertado. A vida cristã exige tudo de nós. A vida cristã é desafiadora. Mas Jesus não diz, não entrem por ela. Até porque o ponto aqui, nós chegaremos no fim da mensagem, mas o ponto aqui não é o caminho. O ponto aqui é o destino. Mas calma, chegaremos lá. Mas até aqui Jesus está deixando claro isso. Por isso que o que nós vamos falar aqui é muito parecido com a primeira mensagem da série, Sermão do Monte. Quem lembra da primeira mensagem da série? Eu vou repetir alguns textos aqui, eu vou precisar fazer isso, ainda que você o conheça e saiba. Mas é importante que isso penetre ainda mais no nosso coração. Porque quando Jesus fala pela porta estreita, ele está falando do começo. Vamos agora por partes, com bastante calma. Jesus fala, a porta é estreita, o caminho é apertado. Então, a entrada ao evangelho, ela é apertada.
O começo da vida cristã é apertado. Ele exige de nós certas coisas. Ele é um caminho apertado. Do que Jesus está querendo dizer para nós? As próprias palavras de Jesus em outros momentos mostram para nós o que é essa porta estreita. O que é essa entrada com algum nível de dificuldade. Do que Jesus está falando? Como que isso se aplica? Deixa eu ler com você aqui alguns textos para aprendermos de Jesus. O que ele está falando na porta, na entrada apertada. Quero ler com você Mateus 16, versículo 24. Vamos juntos. Olha o convite de Jesus ao Evangelho. O convite de Jesus ao Evangelho está aqui. Vamos juntos, versículo 24. Então Jesus disse aos seus discípulos: se alguém quer vir após mim, o que é isso aqui? Olhe para mim, vamos lendo com calma. Alguém quer vir após mim, o que é isso? A entrada ao Evangelho. Essa é a porta, é o começo, é a chegada. Cheguei, vou entrar. Como que é? Jesus fala: se alguém quiser entrar, se alguém quiser vir após mim, negue a si mesmo. Tome a sua cruz e siga-me. Pois quem quiser salvar a sua vida, perderá. E quem perder a sua vida por minha causa, esse a achará. De que adianta uma pessoa ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Ou que dará uma pessoa em troca da sua alma? Irmão, perceba a dinâmica de Jesus. Alguém quer entrar pela porta? Legal, muito bom. Ótima escolha você faz, mas entenda como ela é apertada. Negue-se a si mesmo. Tome a sua cruz e siga-me. O que é a porta estreita? O que é essa entrada apertada? É uma entrada que você, antes de passar, você deixa tudo o que você é para trás. Você nega você. A porta apertada é uma negação do meu eu. É uma negação de mim mesmo. Eu passo a não me preocupar mais com o que eu gosto e o que me faz bem, mas eu começo agora a viver uma vida em busca de agradar e de saber aquilo que é agradável e daquilo que Deus gosta. E não mais a mim. Eu começo a negar o meu eu. E todo o Sermão do Monte é o ensino dizendo para você: você deve negar a você mesmo. Não há como viver o Sermão do Monte. Não há como viver o Evangelho. E eu vou trabalhando de um lado para o outro. Uma vez o Sermão do Monte e junto o Evangelho. Não há como sem negar a si mesmo. Como que eu ofereço a outra face? Como que eu não pratico justiça com as minhas próprias mãos? Como que eu deixo a vingança de lado quando sou ofendido? Como eu amo aquele que me persegue? Como eu amo aquele que fala mal de mim? Como que eu faço isso? Negando a si mesmo, entrando pela porta estreita. Semana passada tivemos uma blasfêmia mundial a respeito do cristianismo. Jesus deixou muito claro que é assim que as coisas são. E aí ele diz: agora vocês amam aquele que os persegue. Porta estreita. Isso é o cristianismo. Isso é aquilo que Jesus nos chama, a entrada. Não dá para passar com muitas coisas. Você não consegue entrar no Evangelho em busca dos seus próprios interesses. Você não consegue, porque a porta é estreita. Eles ficam para trás. É inacreditável o cristianismo que vemos hoje no mundo, do Brasil afora. Pessoas entram no Evangelho em busca de sonhos, em busca de conquistas, em busca de prosperidade, né, Murilo? Estava conversando ontem. Em busca de riqueza. Jesus fala: não, você não tem que vir buscar nada disso aqui. Você tem que deixar todas essas vontades para trás e entrar agora buscando a minha vontade. Buscando me agradar, ainda que isso o machuque. Ainda que isso o custe. Ainda que isso o traga dor. Isso é o Evangelho. O Evangelho bíblico. A porta é estreita. Eu passo a fazer coisas que eu não quero, que eu não gosto, que não me agradam. Para adentrar o Evangelho, eu deixo coisas para trás. Irmão, deixa eu fazer a pergunta. E nós precisamos nessa noite aplicar essa mensagem na reflexão da nossa mente e coração. O que você tem deixado para trás ao encontrar Jesus? O que você tem renunciado a adentrar ao Evangelho? O que você tem deixado para trás? O quanto o seu eu está vivo? Porque a continuação do versículo é: negue a si mesmo e tome a sua cruz. Uma negação do meu eu e um caminho de morte. Pregamos isso na primeira mensagem, o custo do discipulado.
Está lá no YouTube. Essa está. Outras não, mas essa está. Mas todas daqui a pouco chegam lá. Um caminho de morte. O evangelho é um caminho de morte. Isso é assustador, eu sei. Isso é talvez para alguns confusos, porque não estamos acostumados com o evangelho. Estamos acostumados com um ensino motivacional que usa versículos bíblicos. Não, irmão. O evangelho é eu negando a mim. Por que eu devo negar a mim? Porque o meu eu só quer aquilo que desagrada a Deus. O meu eu quer riquezas porque ele é ganancioso e avarento. O meu eu, quando alguém me ataca, quer responder com vingança. Por quê? Porque eu quero estar acima das pessoas. Eu quero ser reconhecido, eu quero ser visto. Eu quero ser o centro. O centro da minha vida e o centro dos lugares a qual eu estou. Esse é o meu eu. O teu eu interior é pecaminoso. O teu eu é fruto do pecado de Adão. Não, Davi, eu não sou tão mal assim. Se você acha isso, irmão, você não conheceu o evangelho. Porque o evangelho diz para mim e para você, todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Nós queremos o mal. Por isso Jesus fala, você precisa deixar isso de lado. E receber uma nova vida. E receber agora uma nova conduta pelo Espírito. Não tem como entrar com essa vida. Não tem como entrar com seus sonhos, irmão. Não tem. Desculpa, mas talvez alguma outra coisa lá na frente, Jesus está aqui, ó. Vai ser, que da hora, Jesus me deu uma parada que eu queria antigamente. Pode acontecer, mas não é garantia. Não é garantia. O evangelho não é garantia de sucesso. O evangelho não é garantia de conquista. O evangelho é garantia de vida eterna. Mas isso aqui é o final da mensagem, não quero me adiantar. As duas coisas da porta estreita: negar a si mesmo e tomar uma cruz nas costas. E começar agora a viver uma vida de morte e renúncia. O quanto você está vivo, meu irmão? O quanto você está vivo? Responde se você já passou pela porta estreita. Porque se você está vivo, você não passou por ela, porque não tem como. Não é uma questão de, passei com um monte de coisa. Não passa, não tem como. A porta é estreita. Você não consegue, não vai. Você tem que escolher uma cruz. E dizer, agora eu estou assumindo a minha condição de morte. Eu sempre gosto de dizer isso, irmão, quando nós lemos esse texto, tomar uma cruz, para nós faz muito sentido. Por quê? Porque nós temos a imagem e a revelação de Jesus na cruz, sim ou não? Mas quando Jesus fala isso aqui, Jesus ainda não tinha ido para a cruz. Ou seja, o público dele está ouvindo, o quê? Nós temos que assumir a condição de um criminoso? Porque o pior criminoso era preso numa cruz. Como assim, cara? Esse cara está dizendo que a gente agora tem que viver como o criminoso, morrendo diante da sociedade? Não fazia sentido, porque Jesus ainda não tinha ido para a cruz. Isso ainda não estava no imaginário do seu público. Jesus está trazendo algo, irmão, que é completamente contra a realidade humana, contra aquilo que somos acostumados. Porque o evangelho não é uma mensagem desse mundo. O evangelho é uma mensagem celestial que diz, as coisas desse mundo precisam morrer em você. Você precisa negar ela e passar pela porta estreita. Então essa é a entrada, essa é a porta. Renúncia, negação do eu e caminhar agora em uma conduta de morrer para si mesmo. Eu sempre digo, irmão, algumas paradas, eu gosto de falar para ir aplicando algumas coisas ao nosso coração. Quando eu olho na igreja, eu vejo crente que não me dou com o irmão. Não há como, irmão, porque a porta é estreita, você não consegue passar com isso. Por quê? Porque agora eu estou morto. Me deu numa face, toma outra. Falou mal de mim, toma uma oração. Falou mal de mim, toma uma oferta. Quer a minha túnica? Toma também a capa. É para andar 1 milha? Eu vou também 2. A gente vê crente, né, que trabalha, irmão. Eu vou falar um pouquinho de vida profissional, que estava conversando com uma pessoa sobre isso. E aí ele estava fazendo um trampo lá. Eu não sei porque eu fiz esse movimento, mas vamos supor um serviço manual aqui. Tricotar. Aí ele trabalha até 5h10. Só que, poxa, o fluxo da empresa precisa que aquilo seja terminado hoje. Aí de repente, 5h10. Se te pedirem para andar 1 milha, ande 2, irmão. Crente não vive assim. Se você faz isso, irmão, você não está sendo cristão no teu trabalho. O cristão entrega mais do que lhe é pedido. Os chefes aqui, glória a Deus. Pessoal que tem empresa, né? Contratar esses caras, onde é que está esses crentes? Sim ou não? Isso é cristianismo, irmão.
Isso é a morte. Pô, mas eu queria tanto ir embora, mas eu morro para mim mesmo. Para quê? Para agradar o chefe? Não. Para agradar ao meu Senhor. Eu não trabalho para o meu chefe, eu trabalho para o meu Senhor. Colossenses capítulo 3. Façam como se fizessem a Deus. Porque Ele é o meu patrão, Ele é o meu Senhor. Eu nego a mim mesmo para agradar a Ele. A minha vontade é pecar. A minha vontade é olhar e adulterar com os meus olhos. Mas eu morro para mim mesmo e não faço. Porque eu passei pela porta estreita. A minha vontade é retribuir as ofensas. A minha vontade é não ser manso. Por isso, irmão, que eu quero pedir uma coisa para você. Não façamos piadas com as escrituras. Não, não sou manso. Tem que ser manso. Não, irmão, tem que ser manso. Entrar pela porta estreita, senão você vai para o inferno. Você precisa entender isso. Não é uma brincadeira isso aqui. Jesus está falando, entre pela porta estreita, cara, acorda para a vida. Aí a gente brinca, né? Tem que ser manso, né? O Davi pregou nada. Jesus falou para você ir para o inferno, cara. Se liga. Vamos lá. Posso ouvir um amém? E a última mensagem vai falar muito sobre isso. A última pregação das duas casas. O quanto aplicamos a palavra. Mas eu já estou me adiantando. Não posso dar spoiler, você tem que vir aqui. O que será que é? É só ler o texto, né? Que você vai saber o que vai ser, né? Porta estreita. E logo depois, Jesus diz que a entrada não é fácil. E o pior que isso, irmão, é que ele diz que também a continuação da jornada não é fácil. Ele podia muito bem dizer, a porta é estreita, pô, mas depois vai ficando bom. Ele não disse isso, irmão. Eu queria muito que ele tivesse dito para eu pregar isso para você. A sua vitória está chegando. A igreja inteira. Mas Jesus diz, a jornada é apertada. Talvez a vitória nunca chegue, mas ela chega. Talvez não a que você acha, mas aquela que já foi garantida no Calvário. Essa é a vitória. Mas é o final da mensagem, uma vez mais. O caminho é apertado. Quando nós falamos da entrada, cruz e negação do eu. E o que nós podemos entender de uma jornada apertada? Como nós podemos aplicar e entender isso? Eu digo para você, quando Jesus fala sobre uma jornada, sobre um caminho apertado, Ele está falando sobre o mundanismo em nós. Uma luta agora contra o mundanismo. Nós negamos o nosso eu, aceitamos uma vida de morte para agradar ao Senhor, e agora nós começamos a viver. Só que agora nós estamos vivendo uma cultura que não é daqui, uma mensagem que não é daqui, só que nós vivemos ela aqui. Consegue entender isso? E agora qual que é o desafio do caminho apertado? O mundanismo em nós. Não sermos como o mundo é e não nos adaptarmos à cultura do mundo. Esse é o caminho apertado. Por quê? Porque eu estou nessa terra, mas constantemente o meu caminho é não me tornar igual ao fluxo desse mundo. O caminho largo, está todo mundo andando. O caminho largo, está todo mundo lá. Qual que é o caminho apertado? É não ser igual a todo mundo. Alguém aqui comigo? Tudo o que é fora da maioria é difícil, sim ou não? Tudo que é fora da massa é mais complicado. Você vai encontrar, por exemplo, muitos clínicos gerais, mas a gente encontra poucos especialistas. Porque tudo o que é régua mais alta é mais difícil. Sim ou não? E esse é o único exemplo que me veio na cabeça, eu queria mais uns 2, mas não veio. Amém, Jesus. Mas tudo o que é fora da massa é fácil. E tudo, ou melhor, tudo que é dentro da massa é fácil. E tudo que é fora dela é difícil. Por isso que o nosso caminho agora é apertado. Porque nós não estamos andando igual a massa. Muitos passam por ela. E esse caminho aqui? Poucos. E esse que é o desafio. Porque você está lá numa empresa, onde a massa inteira tem um estilo de vida. E você tem que ter outro. Sozinho às vezes. Sim ou não? Você está lá na escola, onde todo mundo vive de um jeito, e você vive no caminho apertado de outro, sozinho, porque poucos que andam nele. E aí que está o desafio, porque o desafio bíblico sobre nós é não nos tornarmos como o mundo. Deixa eu ler algumas passagens bíblicas com você. Eu queria que você abrisse sua Bíblia. Nossa, tinha mais um texto. Daqui a pouco eu cito ele aqui. Vamos para Gálatas 1, eu quero ler, vou pedir para colocar no telão, quero que você abra sua Bíblia comigo em João 17. Mas coloca para mim lá, Alisson, Gálatas 1. Deixa eu mostrar algumas realidades aqui para você.
texto que eu iria ler, irmão, falando sobre a porta estreita, é o texto de Mateus 10, 34, se você quiser anotar aí, onde Jesus tem uma fala muito surpreendente. Eu gosto muito dessa fala dele, porque ela, em algum momento, gira nossa mente, que ele diz assim: ei galera, deixa eu falar uma coisa para vocês, eu não vim trazer paz, eu vim trazer espada. Jesus fala: eu não vim deixar ninguém amiguinho de ninguém, eu vim trazer uma espada. E agora, filho fica contra o pai, e nora contra a sogra. E eu não lembro as outras relações familiares que ele cita, mas ele diz: aonde eu chego eu trago divisão. Por quê? Porque agora você tem que responder ao evangelho, ainda que ninguém mais responda com você, porque a porta é estreita e poucos passam por ela. Você passa por ela sozinho. Então depois você pode ler esse texto em casa. Mas agora eu queria falar sobre essa jornada de estarmos no mundo, mas não vivermos igual ao mundo. Fazermos as coisas do mundo, mas não na cultura e no fluxo do mundo. Posso ouvir um amém até aqui? Estamos juntos? Olha o que a Bíblia fala em Gálatas 1, versículo 4. O qual entregou a si mesmo pelos nossos pecados, para nos livrar desse mundo perverso, segundo a vontade de Deus, a vontade de nosso Deus e Pai. Paulo aqui falando sobre a obra da redenção, Paulo falando sobre a salvação, ele diz que a vontade e a aplicação da salvação é nos tirar, é nos salvar desse mundo. E a palavra mundo ali é a palavra aion, era perversa, o fluxo desse mundo. Amém? O texto bíblico fala que a vontade de Deus na salvação é nos livrar dessa realidade, é nos fazer não ser mais como esse mundo é, não pensar como o mundo pensa, não falar como o mundo fala, não agir como o mundo age. E tudo isso está no Sermão do Monte, como um crente deve agir. Não se relacionar como o mundo se relaciona, não trabalhar como o mundo trabalha, não ser família como o mundo é família. A salvação nos leva a esse lugar. E esse é o caminho apertado. É não sermos como o mundo. Deixa eu ler com você mais um texto. Efésios 2, versículo 1 e 2. Vamos de telão e a gente vai ler junto João ali nas Escrituras. Ele lhes deu vida quando vocês estavam mortos em suas transgressões e pecados. Versículo 2. Nos quais vocês andaram no outro tempo, segundo o curso desse mundo. Repita assim comigo. Curso desse mundo. Essa é a jornada do mundo. Segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência. Existe um espírito que atua no mundo, trazendo a mentalidade desse mundo, fazendo com que o mundo pense como o mundo pensa. E nós, como crentes, irmãos, temos que entender que sempre será assim. O mundo sempre vai pensar diferente da palavra divina. E aí quando acontecem certas coisas no âmbito do mundo, a gente não pode ficar perturbado. O mundo não vai pensar conosco. Nós seremos sempre inimigos do mundo e o mundo os nossos inimigos. Não no sentido pessoal, porque os nossos inimigos nós oramos e abençoamos ele. Mas no sentido de mentalidade. Paulo está falando aqui em Efésios, que ele nos tirou, nos livrando do curso desse mundo, como antes nós vivíamos, dentro do caminho largo. O caminho largo é o curso do mundo, está todo mundo. Todo mundo pensa igual, todo mundo age igual, todo mundo se movimenta igual. E todos estão caminhando com o mesmo destino, a perdição. O caminho largo leva à perdição. E agora Jesus fala, a salvação nos tira disso. E nos coloca nesse caminho apertado, que é o quê? Não andarmos no curso desse mundo. É muito triste, e eu sempre digo isso não é novidade para a maioria de vocês aqui. Que é muito triste quando nós vemos o diálogo de um crente com o colega de trabalho, por exemplo, e tudo é muito igual. Tudo termina no mesmo lugar. Pois é isso, tá, verdade, difícil, quero isso, quero aquilo. O nosso curso e a nossa mentalidade não é desse mundo. Nós não andamos para o mesmo alvo, nós estamos em um outro curso, em um caminho que é apertado, é difícil. Por quê? Porque nos torna diferente de todos os outros e constantemente somos tentados a ser como eles. Por exemplo, o teu colega de trabalho, você chegou lá, bom dia, o que tem de bom? Porcaria, difícil. E às vezes o crente, o colega de trabalho chega, bom dia, o que tem de bom? Deus o livre, só B.O. Não, irmão, o crente não é esse cara. Por quê? Porque ele não é como o mundo. Ainda quando tudo está ruim, eles falam, graças ao meu bom Deus, que me sustenta. Em tudo dai graças. Irmão, deixa eu falar uma coisa para você, que eu estava conversando ontem com o irmão. Murmuração não é coisa de crente. Crente não murmura. O que é murmuração? Nossa, mas é ruim, né, cara? Ui.
A igreja é gelada, né? Aí quando vem o verão, a igreja é quente, né? A música é alta, né? Hoje estava baixo, né? Sempre está reclamando. Ai, mas o meu colega... Cara, que tipo de crente você é? Isso é coisa do mundo, porque o mundo está num caminho largo para a perdição. Você é orientado pelas Escrituras em tudo. Dai graças, porque você entende aquilo que Ele está fazendo sobre você. Murmuração não é coisa de crente, irmão. Amém ou não? Amém. Crente sempre dá graça. Crente chega no trabalho, e como eu sempre gosto de dizer, ele muda o cheiro do lugar, porque ele carrega a presença. Irmão, nós precisamos se apegar com essa parada, cara. O crente chega, é diferente, e eu pergunto para você nessa noite, para você refletir, o quanto você é diferente quando você chega no lugar, o quanto você muda. Eu falo para a Adri, a gente, pelo nosso trabalho, a gente convive pouco com o mundo, né? A gente como pastor tem muito menos ligação com o mundo do que você, porque a maioria do meu tempo eu estou com crente. Mas às vezes a gente vai em alguns lugares, por exemplo na academia, e eu falo, cara, eu quero chegar e eu quero ser alguém que de alguma maneira tem que mudar. Não. Às vezes o cara chega, vamos revezar. Não, eu não revezo. Claro, às vezes uma moça com cara, eu entendo, só para não ficar subentendido. Mas sabe aquele cara chato mesmo? Não, eu cheguei antes, o aparelho é meu. Para, gente, vamos lá. Sabe, eu quero ser o... E não estou falando que eu sou sempre, não. Mas eu quero. Sabe, tipo, cara, qual que é? Qual que é do baixinho ali? Tá ligado? Qual que é do baixinho ali? Cabeludinho diferentaço, né? Tá lá treinando bonitinho, mas, é outra pegada. Irmão, vamos lá. Não somos como o mundo. Ei, tá difícil essa política, esse Lula é um vagabundo mesmo, né? É um vagabundo. Para com isso, cara. Sabe o que a Bíblia diz para nós em Romanos 13? Eu sei, irmão, vai chatear a grande massa. Honrai ao rei. Honrai ao rei. Sabe o que isso significa? Honrai ao rei. Não vou falar tudo o que isso significa para você não ir embora mais triste do que você já está, pelo caminho apertado. Mas, irmão, somos crentes. Eu não estou falando que você não pode ter a crítica política. Não posso falar que você não pode ter posicionamento. Não. Mas não pode ser igual ao mundo, irmão. Não pode. Tem que ter ali algum golinho de outra parada. Tá ligado? Irmão, amanhã é segunda-feira, cara. Leve o evangelho por meio de um caminho apertado, mas entendendo que você não é como o mundo. Eu falei isso na pregação sobre a cobiça, e vou repetir aqui, a cobiça sexual. Às vezes está lá na roda de amigos, a menininha passou, aí às vezes o crente realmente não quer pecar, está na luta, mas ele fica, não é irmão. Ou é nos dedos, ou é cara feia. Que isso? É assim que é, irmão. Essa é a hora que a gente traz espada. Em alguns momentos a gente traz paz, em alguns momentos a gente traz amor, em outros a gente traz... Não, aqui não. Tem dado para ser tua filha sem vergonha. Toma lugar, rapaz. É isso aí, irmão. Nós que somos aqui, vamos falar da igreja um pouquinho aqui? Irmão, quando chega situações para você, eu estava conversando essa semana com algumas pessoas, e estava raciocinando sobre isso, refletindo sobre isso. Irmão, alguém chegou para você falando besteira na igreja, tipo, você viu lá a Adriele usando laranja, parecia uma cenoura. Coisas do tipo. Não, só para construir a narrativa, beleza? Entre nós. Irmão, a hora que chegar, irmão, dá nos dedos, cara. Brum. Falou, irmão, qual que é, cara? A menina lá toda gastou comprou a brusinha laranja e você tá tirando pra louco? Ou quando é uma murmuração a respeito do ecossistema. Falei, por que você não fala com a pessoa? Vamos lá falar, eu vou com você agora lá. Não, ei, cara. Então eu vou falar, posso falar? Então para. O nosso trabalho como cristão é fazer a pessoa entrar nesse... Sabe isso aí? Esse é o nosso trabalho. Ei, vamos lá falar, eu vou com você agora. Vamos lá. Não. Então eu vou. Então cala a boca. Posso ouvir um amém, irmão? Alguém está comigo nessa noite? Irmão, não somos como o mundo. Não andamos como o mundo. Agora eu quero ler... Jesus, fiquei falando coisa arada. Vamos lá, João 17. Vai dar tudo certo. Eu vou ler esse aqui rapidinho só para concluir esse raciocínio, mas eu quero focar em Romanos 12. Versículo 14, de João 17. Estamos juntos? Tá lá? Vamos lá. Eu lhes tenho dado a tua palavra e o mundo os odiou, porque eles não são... Quem são eles, irmão? Quem são eles? O eles do texto fala de quem? Quem é o sujeito?
Os discípulos. Amém? Os discípulos de Jesus. No contexto do texto aqui, Pedro, Tiago, João, os demais, mas dentro desse texto, eu, você, o irmão do seu lado. Eles, vamos juntos, não são do mundo, como também eu não sou. E aí Jesus fala, por isso que o mundo odeia. Precisamos ter algumas aulas sobre perseguição, né, para aprender. O mundo odeia, irmão, odeia mesmo e vai odiar sempre. Porque o mundo, João fala que o mundo odiou a luz, porque a luz manifesta os seus pecados. Odeia e vai odiar. E nós odiamos? Nós amamos, nós oramos, nós servimos. Oh, povo diferente, irmão de Deus. E o Sermão do Monte diz que quando nós praticarmos essas boas obras, o mundo vai olhar, e claro que alguma parte do mundo vai adorar a Deus, por ver como esse povo é diferente. Eles abençoam quem fala mal. Eles oram, e eu não estou falando sobre ser trouxa, nós ensinamos muito sobre isso aqui. É claro, quando tem certas coisas, como tivemos semana passada, é claro que pode ter o posicionamento e deve haver. Mas sempre na bênção, sempre na oração. Senhor, tenha misericórdia. Lembra do mestre pendurado no madeiro? A maior humilhação da história, lembra disso? Pai, perdoa, eles não sabem o que fazem. Jesus quebra com nós assim, violentaço, né? Vamos lá, versículo 15. Não peço que os tire do mundo, mas que os guarde do mal. Eles não são do mundo, como também eu não sou. Santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. Olha, aqui Jesus está orando, irmão. Não vou falar sobre todo João 17, mas Jesus está orando pelos discípulos, por mim e por você. E ele fala, eu oro, Pai, não para que o Senhor os tire do mundo. Eles vão estar no mundo. Mas que eles não sejam contaminados, que eles sejam guardados do mundo. Que eles sejam outra realidade. E qual que é essa realidade? Nós terminamos a leitura nisso, no versículo 17. Santifica-os na verdade. Como nós andamos fora do fluxo do mundo? Santificados na palavra. Andando em santidade segundo a palavra. Andando em pureza segundo a palavra. O que a palavra diz sobre isso? Eu aplico. O que a palavra diz sobre isso é o que eu quero conduzir. Esse é o caminho apertado. Porque antes de qualquer coisa, você precisa entender a palavra. Por isso que é apertado. Porque exige esforço de você. Sim ou não? Antes de você dar um passo, opa, o que a palavra diz? Eu preciso me santificar nela antes de dar um passo. Porque o caminho é difícil. Posso ouvir um amém? Jesus orou, irmão, falando que não éramos desse mundo. Mas que, estando nesse mundo, deveríamos andar nos santificando na palavra. Deixa eu ler mais um texto com você. Romanos 12. E esse você conhece muito bem, pelo menos a maioria de nós. Romanos 12. Versículo 1. Portanto, irmãos, pelas misericórdias de Deus, peço que ofereçam o seu corpo como sacrifício, vivo, santo e agradável a Deus. Esse é o culto racional de vocês. E não vivam conforme os padrões desse mundo, mas deixem que Deus os transforme pela renovação da mente, para que possam experimentar qual é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Paulo aqui nos instrui o seguinte, ele diz algo muito semelhante com tudo que falamos, aquilo que Jesus nos instrui em João 17. Ora por nós, melhor dizendo. Ele diz, galera, não se amoldem, não se tornem igual ao mundo. E a pergunta é, como que isso procede? O versículo 1, apresentei o vosso corpo como um sacrifício vivo, santo e agradável, como um sacrifício. O caminho para não se amoldar ao mundo é uma vida sacrificial. É ser um sacrifício. Ele fala dos membros, do corpo. Ele fala de todo o meu ser se entregar a Deus como um sacrifício. O que é um sacrifício? Sacrifício é algo que morre para ofertar algo a Deus. Consegue entender isso? Esse é o caminho de não se amoldar ao mundo. É constantemente eu estar morrendo para mim mesmo. A mesma morte da entrada. Agora ela continua na jornada. Lembra que a entrada era tomar uma cruz? O que isso é? Morte. Agora na jornada eu ando com essa cruz. Constantemente me entregando à morte. Morte para quê? Para o meu eu. Você vai querer andar contra o Sermão do Monte. Você vai querer julgar amanhã. E aí você morre. Não. Controla a linguinha na hora de fofocar.
Irmão, alguns têm que, chorar, mas não pecar. Na hora de revidar, quando você é ofendido, irmão, você te sobe. Eu sei, nós somos assim, nós estamos numa carne ainda, num tabernáculo caído, a Bíblia fala. Mas é segurar, é sacrificar a minha carne. O pecado está diante de mim, ele está ali. Desvia dele. No sacrifício, talvez você vai perder coisas, porque na porta estreita você perde coisas. Às vezes vai perder oportunidades, você vai perder alegrias, momentos, amigos, você vai, irmão. O evangelho é assim, você perde. Mas você perde para ganhar o que realmente importa. Sacrifício vivo. Esse é a conduta de não se amoldar ao mundo. E nessa que eu não me amoldo ao mundo, eu caminho na renovação da mente, eu começo a pensar diferente do mundo. E nessa renovação da mente, eu vou experimentando da vontade de Deus. Muitos gostam desse versículo para dizer que Deus vai fazer uma coisa boa, perfeita e agradável na sua vida. Não, é conhecer a vontade dEle. O que lhe é agradável, o que lhe é bom, o que lhe é perfeito. Não tem a ver com os seus sonhos, irmão. Desculpa, cara, eu queria que tivesse. Para nós ir embora feliz, mas não tem. Eu vou experimentando da vontade dEle. Vivendo, a vontade dEle é o que Ele quer. Eu vou vivendo do que Ele quer. E o que Ele quer? Qual é a vontade de Deus para mim? Muito simples, transformar você à imagem do Filho Jesus. Essa é a vontade. Quanto mais eu me ando no lugar de sacrifício, vou renovando a minha mente, mais eu vou ficando parecido com Jesus. E eu vou experimentando a boa, perfeita e agradável vontade de Deus em mim. Faz sentido? Amém ou não? Irmão, essa é a jornada da vida cristã. A entrada, sacrifícios e renúncias. A jornada, uma luta para não ser como o mundo. Antes de nós irmos para o final, para o destino das jornadas, que nessa semana você caminhe na palavra. Irmão, faça uma reflexão, o quanto você é parecido com o mundo. Naquilo que não pode ser, é claro que em alguns aspectos. Não estou falando que você tem que ser um estranhão, por exemplo, por muito tempo, os crentes foram conhecidos que não eram do mundo pelo jeito que se vestiam, né, no sentido mais formal. Não é disso que eu estou falando. É claro que a vestimenta fala muito também, né, irmão? Amém ou não? Deixa isso para outro dia, outro momento, com mais tempo. Mas, o quanto você é igual ao mundo? O quanto você é parecido com o mundo? Pare e reflita sobre isso. Quando você chega amanhã no trabalho, lá tem o quê? Um crente ou um mala sem alça, de um religioso chato? Levantou a mão, e amanhã... Não, cara. Não podemos andar nesse lugar. Amanhã, irmão, teu colega de trabalho está frustrado. Por quê? Porque ele não tem aquilo que ele quer ter. E você chega no mesmo ambiente que ele, satisfeito, porque você tem tudo o que precisa em Cristo Jesus. Não tem como aquele cara estar mais feliz do que você. Claro, às vezes teu time perdeu, entendo. O meu ganhou. Aconteceu uma coisa chata ontem, né, cara? Faz parte, né, cara? Tocaram no Caleri, não posso fazer nada. Brincadeiras à parte, você entendeu o que nós estamos comunicando nessa noite, irmão. E por último, para nós encerrarmos, sobre esse ensino de Jesus. E esse é o ponto alto do ensino. É claro, nós precisamos entender sobre a jornada, sobre a porta, sobre o caminho, mas o ponto alto aqui não é nenhuma das duas coisas. O ponto alto, ainda que os outros sejam importantes, mas o ponto alto é o destino. É para onde esses caminhos levam. Porque essa é a grande realidade que precisamos abraçar e entender. Jesus fala que o caminho largo e a porta larga que todo mundo anda, leva à perdição. Mas a porta estreita e o caminho apertado leva à vida. E aqui que está o ponto. A escolha não é baseada na jornada, porque a jornada do mundo, por vezes, é melhor, por vezes. Porque é mais frustração do que prazeres. Prazeres transitórios e enganosos. Mas parece mais fácil. Mas leva para a perdição. Irmão, deixa eu dizer algo. Nós como cristãos precisamos, e acredito que trabalharemos em outros sermões, aqui aos domingos, para ganharmos cada dia mais consciência a respeito do juízo final, do fim das coisas. Não no sentido escatológico de,
as coisas, as curiosidades escatológicas. Não, a consciência de que a vida, o que importa da vida não é a jornada, mas é o fim dela. Para onde você está indo? Porque se você for comparar caminhos, se isso fosse uma comparação simples de caminhos, como algo da vida, vamos fazer uma viagem, vamos chegar na cidade tal. Ei, vamos por onde? Tem o caminho que é mais fácil, mais largo, bem tranquilo, e tem o ruim. Qual que a gente escolhe? O bom, o fácil. Mas aqui não é um diálogo sobre caminhos. Aqui é uma reflexão sobre destinos. Para onde estamos indo? O caminho apertado leva à vida. E nessa reflexão, irmão, nós precisamos ter em mente e dentro do nosso coração o desejo pela recompensa eterna e pelo destino final. Porque assim foi todos aqueles que escolheram o caminho apertado. Quando olhamos para os escritores bíblicos, eu quero ler com você 3 textos aqui para nós encerrarmos. O diálogo deles, a fala deles, 2 escritores diferentes apenas, mas outros não seriam diferentes. A preocupação deles está no destino final. Eles estão com os olhos no destino. Sabe por que às vezes essa pregação é de alguma maneira incomodativa, desconfortável, que ela nem é tanto? Mas sabe por quê? Porque os nossos olhos estão na jornada, quando os nossos olhos precisam estar no destino. Nós precisamos, porque esse é o olhar bíblico, esse foi o olhar dos apóstolos, esse foi o olhar daqueles a qual Cristo chamou, esse é o olhar que o meu e os teus olhos precisam estar no destino. Deixa eu ler com você alguns textos para aplicar isso ao nosso coração. Eu quero ler com você primeiramente Hebreus 12. E por isso, irmão, que Jesus, ele não dá aqui um conselho. Ele traz uma sentença, ele fala, entrai pela porta estreita. Direto. Por quê? Porque ela leva para a vida, ele já diz logo. Porque o ponto está no destino. É onde vamos chegar com a conduta que estamos levando, com a vida que estamos levando. Deixa eu ler com você, Hebreus 12, versículo 1. Olha o que o escritor diz. Portanto, também nós, ele estava falando dos heróis do passado, dos homens que andaram em uma conduta em busca do eterno. Também nós, visto que temos a rodear-nos de tão grande nuvem de testemunhas, são esses homens do passado, livremo-nos de todo o peso e do pecado, que tão firmemente se apega a nós, e façamos o quê? Corramos com perseverança a carreira que nos está proposta. Aqui, irmão, a nossa dinâmica muda um pouco, a nossa metáfora muda um pouco. A metáfora de Jesus, um caminho apertado. E a metáfora dos 3 textos que nós vamos ler é uma corrida. Os escritores eles vão usar a metáfora da corrida para nos fazer pensar a respeito da vida aqui em busca de um destino final. E ele fala, por causa dos homens do passado que são testemunhas a nós agora vamos deixar de lado certas coisas, vamos deixar o pecado, vamos deixar aquilo que nos impede de viver uma vida santa em Deus e vamos correr a jornada. Vamos entrar nessa corrida, e esse correr fala de uma jornada desafiadora, a jornada de um corredor, a jornada de um esportista. Aqui ainda nós não temos muitos detalhes, mas Paulo fala sobre a jornada do corredor. Mas por enquanto eu quero que você fique com essa metáfora na sua mente. Aqui o escritor coloca a vida cristã como uma jornada, ou melhor, uma corrida para um fim específico. E ele fala, galera, vamos deixar de lado algumas coisas, vamos entrar nessa corrida com perseverança. E aí ele continua, versículo 2, olha como essa corrida acontece. Olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus. E o que é que eu tenho que olhar para Jesus? Olha, ele fala assim, segura a arma, vamos ler junto. Como que eu corro essa jornada? Muito simples, para eu correr essa jornada, eu preciso olhar para Jesus. Se eu olhar para a jornada, não vai dar certo. Eu devo olhar para Jesus. Por que olhar para Jesus e encontrar o que em Jesus? O que eu aprendo olhando para Jesus na corrida da vida cristã? Muito simples, vamos ler. O qual, em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, sem se importar com a vergonha, e agora está sentado à direita do trono de Deus. Portanto,
pensem naquele que suportou tamanha oposição dos pecadores contra si mesmo, para que vocês não se cansem e nem desanimem. Irmão, olha o ensino do escritor aqui que maravilhoso. Ele diz assim: galera, estamos numa corrida. Precisamos deixar o pecado, entrar no caminho apertado e correr. Só que essa corrida, você precisa olhar para Jesus. Porque quando você olha para Jesus, você entende a dinâmica da corrida. Qual que é a dinâmica? Jesus foi alguém que suportou as dificuldades do seu ministério. Jesus foi alguém que suportou uma cruz. Jesus foi alguém que passou escárnio, afronta e morte no Calvário. Mas por quê? Porque tinha uma alegria que lhe foi proposta. Tinha uma recompensa eterna. Tinha um alvo. Jesus fez o que fez porque ele sabia aonde essa jornada chegaria. Ele foi exaltado acima de todos os outros. O nome dele agora é sobre todo nome. Ele alcançou para nós salvação, redenção e foi glorificado à destra do Pai. Os olhos de Jesus numa jornada difícil estavam na recompensa final, na alegria que lhe estava proposta. E aí o escritor fala: olhe para ele, porque quando você olha para ele, você lembra que ele sofreu como você, mas ele tinha o olhar na recompensa, e sofrendo como você, ele alcançou vitória. E se você não olhar para ele, você vai desanimar e desistir. Então olhe para ele, porque quando você olha para ele, você lembra de uma coisa. Sabe do que, irmão? Você lembra que ele é a porta. Você lembra que ele é o caminho. Ele disse, João 10, eu sou a porta, as ovelhas entram por mim. Eu sou o caminho, a verdade e a vida, você bem sabe disso. Quando você olha para ele, você vê a alegria que lhe estava proposta, aquilo que ele almejou no final, você lembra que ele é a porta. E quando eu entro por essa porta apertada e por esse caminho estreito, que ele é a porta, ele é o caminho, eu lembro que eu entro nele para andar com ele. Porque ele suportou o sofrimento e agora ele me sustenta nos meus sofrimentos, porque ele bem conhece o sofrimento em busca da coroação eterna. Você conseguiu entender? Você conseguiu pegar? Agora quando eu entro pela porta, eu entro por Cristo, porque eu entro em Cristo para estar com Cristo. A porta é apertada, o caminho é apertado, mas é do lado de Cristo. Ah, meu irmão, é com Cristo. Por isso, irmão, eu digo para você, o evangelho, a mensagem de Jesus, nunca diz para você que as coisas iam ser boa, fácil, riqueza, dinheiro, prosperidade, uhul, não. Mas Jesus disse, estarei convosco até a consumação dos séculos. Ele disse, vocês vão entrar por mim, e eu estarei sempre com vocês, porque eu conheço de aflição, e eu te sustento na aflição. No caminho apertado, como diz a canção do 9 graus, no caminho apertado, ele anda comigo. Quem conhece essa música? Ninguém, né? Essa não é uma hype, mas essa música é boa. No caminho apertado, ele anda comigo. Por isso que o escritor vai dizer, olhem para ele. Porque quando você olha para ele, você entende o que ele fez. Ele suportou o escárnio, ele suportou o sofrimento pela recompensa eterna. E agora pela recompensa eterna, ele se fez porta, ele se fez caminho e ele está com você. Quando você olha para ele, você lembra, ele sofreu também. E agora ele me sustenta no meu sofrimento. Quando eu sou zombado, ele que me auxilia porque ele foi zombado. Ô irmão, diga amém nessa noite. O caminho da corrida cristã, da jornada cristã, é olhar para o alvo, olhar para Cristo e entender que nós não estamos aqui por causa disso aqui. Nós estamos aqui por causa da alegria que nos é proposta. Uma recompensa eterna. A vida no final do percurso. Deixa eu ler outro texto com você. 1 Coríntios 9. E aqui Paulo vai falar um pouco mais sobre o corredor. Nós estamos quase terminando, irmão. 1 Coríntios 9. Deixa eu ler com você a partir do 24. Vamos juntos, rapidinho. Vocês... Vou ler o 23 aqui. Tudo faço por causa do evangelho, para ser também participante dele. Vocês não sabem que os que correm no estádio, todos na verdade correm, mas um só leva o prêmio? Corram de tal maneira que ganhem o prêmio. Todo atleta, em tudo se domina, aqueles para alcançar uma coroa corruptível, nós, porém, a incorruptível. Assim corro também eu, não sem meta, assim luto, não como deferindo golpes no ar, mas esmurro o meu corpo e o reduzo à escravidão, para que, tendo pregado a outros, não venha eu mesmo ser desqualificado.
Irmão, olha o que Paulo fala aqui. Ele diz assim, galera, ele começa falando a respeito, nos trazendo a metáfora do corredor. Ele fala, cara, o que corre, ele não corre atrás de uma coroa. O que corre, ele não tem um alvo. E aí ele diz, esse se exercita, ele treina, ele se capacita altamente por causa de uma coroa corruptível. Mas se ele tem um alvo, ele se esforça por esse alvo. O corredor, ainda que goste do exercício, ele corre pelo alvo. Quando eu falo corredor, eu falo no âmbito de um atleta profissional. Aqui Paulo está usando a metáfora das práticas esportivas da Grécia Antiga. Ainda que aqui em Corinto havia uma programação esportiva que era meio que rival da competição do Olimpo, que era onde veio as Olimpíadas, como hoje estamos tendo, né, nesse exato momento. Mas aqui era uma outra competição, onde tinha corredores e lutadores. E aí ele pega disso e ele fala, cara, a galera tá ali porque eles querem um prêmio. E aí ele diz, e por isso, eu também. Eu me preparo, eu me exercito, eu tenho uma dieta. Os corredores têm uma dieta, os corredores não vivem em um caminho largo. Ele não chega na manhã da corrida e corre. Nós estamos vendo agora as Olimpíadas, isso é fácil para nós entendermos. Está lá o atleta, e é interessante quando perde ou ganha, eles vão dar o testemunho. Eu estou há anos por causa disso aqui. Faz anos que eu estou longe da minha família, dos meus amigos, dos meus irmãos. Para quê, irmão? Por que ele está lá? Por uma medalha, por uma glória. Sempre é o mesmo, todos eles contam a mesma história, porque é a história do atleta. E por isso que Paulo usa muito bem essa aplicação aqui. E ele fala, agora nós, na corrida da vida, na corrida do cristianismo, no caminho apertado, precisamos nos focar nele com toda a nossa vida, numa dieta. E aqui, irmão, nessa competição, havia uma regra, que o atleta ele era vigiado por 10 meses. Ele tinha que comer certas coisas, ele não podia beber bebidas alcoólicas, e ele não podia ter práticas sexuais por 10 meses, ele era vigiado pelas organizações, para correrem dentro de uma mesma preparação, digamos assim. E por isso que Paulo fala, eles estão lá, numa neura por uma coroa, por uma medalha. Agora nós, na corrida do cristianismo, precisamos dedicar todo o nosso esforço por isso. Toda a nossa atenção num caminho apertado. Por quê? Porque eles buscam uma coroa corruptível, nós, porém, uma incorruptível. E aí Paulo fala, eu não corro sem alvo. Irmão, o que eu quero trazer para nós aqui? Eu estou quase terminando. O que eu quero trazer para nós aqui? Que se você viver a vida cristã sem olhar para o alvo, ou você vira um religioso, como eu falei, o crente que não dá nem bom dia para os outros porque é um mala sem alça, mas está no culto, ou você abandona o caminho. Porque a ideia do caminho é o destino final, não a jornada. Se você não estiver olhando para a jornada, irmão, quando nós atendemos pessoas e alguns vêm apresentar a luta contra o pecado, eu sempre digo isso. A luta com o pecado, você só encontra êxito quando você tem algo em comparação ao pecado. Sem comparação, você nunca alcança nada. Como assim, Davi? Explica melhor. Eu tenho problema com o pecado. Eu preciso ter em Cristo maior desejo, maior valor, maior paixão, maior beleza e maior amor. Senão eu nunca abandono o pecado. Porque o pecado é mais bonito que Jesus. O pecado é mais gostoso que Jesus. Agora, quando eu trago a comparação, e a comparação não é um prazer carnal, a comparação é um olhar para a alegria que está proposta. Em Cristo eu encontro vida. Em Cristo eu encontro nele eternidade. Em Cristo há uma vida eterna. No caminho largo há uma perdição me esperando. E isso precisa estar em nossa mente. Por isso que eu falei, não podemos brincar com o ensino bíblico. No tipo assim, tal coisa, né? O sermão do monte. Não. É ele que nos leva para o eterno. Contrário disso, estamos caminhando para a perdição, ainda que estamos ouvindo a mensagem do Sermão do Monte. Amém ou não? Por último, deixa eu ler um último texto e nós vamos orar. 1 Timóteo 4,7. Eu só quero ler mais esse, só para concluir o entendimento. Vamos ler juntos aqui. 2 Timóteo, perdão. As últimas palavras do apóstolo Paulo, nessa última carta ao seu amigo Timóteo. Ele diz assim, combati o bom combate. Veja que Paulo, mais uma vez, ele olha a fé como uma luta. Ele olha a jornada no desafio de um lutador. Ali ele também fala, eu não esmurro o ar, eu sei no que bato. E aqui mais uma vez ele fala, combati o bom combate. A vida da fé é uma luta, é um combate. Não é um passeio num parque de diversões.
Se para você, irmão, só mais uma aplicaçãozinha ao nosso coração aqui. Irmão, se você olha para a tua vida e ela é bem tranquila, não estou falando de correria da vida. Não, minha vida não é isso, minha vida é uma correria. Estou falando em relação à fé. Não, caroca, nossa, que delícia. Ai, que culto. Ai, que legal. Irmão, o cara que mais manjou disso depois do mestre falou, eu combati um combate, foi uma luta. Soco para todo lado. Soco em mim, soco no capeta. E bordoada, é uma luta. Se você não encontra renúncia na sua lista, irmão, algo está errado. Eu preciso que você, ou melhor, eu aconselho você a que tenha atenção na sua vida de fé. Existe muita, quanto mais renúncia, irmão, mais perto você está daquilo que é eterno. Amém ou não? Combati o bom combate, completei a carreira, guardei a fé. Versículo 8. Desde agora, olha o coração desse indivíduo, irmão. Desde agora me está guardada a coroa da justiça que o Senhor, o reto juiz, me dará naquele dia, e não somente a mim, mas também a todos que amam a sua vinda. Eu gosto muito desse texto. Irmão, olha o que Paulo diz. Eu combati, eu andei pelo caminho apertado, eu lutei, eu ralei. Irmão, olha a certeza que tinha no coração dele. Tem uma coroa me esperando. Paulo, ele não fala, eu acho que tem, eu espero que eu ganhe. Eu sei que tem, porque eu sei o que eu corri atrás a vida inteira. Eu sei o que eu busquei a vida inteira. Eu sei porque eu orei, eu sei porque eu jejuei, eu sei porque eu vim no culto. Porque eu estava esperando a coroa da justiça. Não é uma casa de ouro na eternidade. É conhecer a Cristo plenamente. É receber do corpo glorificado e reinar com Ele eternamente. Essa é a recompensa final. Eu queria ter tempo para falar mais sobre isso, mas não vai dar. Mas eu quero que você pense sobre isso. Olha, deixa o versículo para mim lá, o versículo 8. Olha a certeza desse homem, irmão. Se você fosse escrever as últimas palavras suas hoje, agora, você poderia ter a convicção de Paulo, uma coroa está me esperando, está ali, ó. Porque ele é o reto juiz. E se ele for julgar a minha vida, ele sabe que tudo que eu corri, tudo que eu lutei, tudo que eu busquei, foi a eternidade. Você poderia escrever igual Paulo? Ele não tem dúvidas. Por quê? Porque ele correu a trajetória. Porque ele combateu o combate. Porque ele andou no caminho apertado, não sendo como o mundo, mas com uma cruz nas costas, com uma renúncia do eu e com o olhar na recompensa final. E é isso que eu queria compartilhar com os irmãos dessa noite. Eu queria orar com vocês. Coloquem em pé.